Vamos voltar aqui agora, no segundo bloco, a gente está falando aqui da ordem dos processos nos tribunais, tá bom? Bom, eu estava falando aqui das atribuições do relator, né? E agora é o seguinte, o relator tem aquele prazo de 30 dias para fazer isso tudo de coisa, vai dirigir e ordenar o processo, ele vai receber o processo, vai analisar o processo, vai fazer o relatório com a síntese das questões processuais importantes, dos fatos processuais importantes. Então ele vai elaborar o seu voto. Ele vai elaborar a solução que ele entende adequada para aquele caso. E a solução adequada num recurso pode ser por acolher o recurso do recorrente ou não acolher o recurso do recorrente. Ele pode acolher, inclusive, em parte. E é nesse voto que ele vai justificar as razões pelas quais ele entende que o recurso deve ou não ser provido, ou deve ou não ser provido em todo ou em parte. E ele elabora então esse voto e quando ele já estiver com o voto pronto, em condições, portanto, de levar o processo para julgamento, ele remete os autos para o presidente do órgão onde será julgado. Digamos que aquele desembargador ele seja vinculado à primeira Câmara Civil. O que ele faz? Ele avisa, remete os autos ao presidente da primeira Câmara e diz: presidente, eu já estou pronto para julgamento, o meu voto já está pronto. Cabe ao presidente, então, incluir aquele processo em pauta. A gente tem visto muito no STJ, no STF, essa confusão sobre incluir em pauta, né? Ministros que já liberaram seu voto, já disseram que a questão está pronta para julgamento, porém compete ao presidente do órgão decidir em que momento aquele processo vai ser incluído em pauta. Na maioria dos tribunais, essa inclusão é automática na sessão subsequente. Quando o relator libera o voto, na primeira sessão subsequente, aquele processo já é incluído em pauta, tá? Artigo 935. E aí o novo CPC ele teve uma alteração muito importante na questão da inclusão da pauta, na publicação da pauta. Muito importante. Isso aqui para os advogados e para as partes, né, que é quem se aproveita do trabalho do advogado, foi uma alteração muito importante. Primeiro, artigo 935. O artigo 935 ele impõe que haja um intervalo mínimo de 5 dias, e aí todo o prazo processual é dias úteis, 5 dias úteis entre a publicação da pauta e o dia da realização da sessão de julgamento. Se uma sessão de julgamento, se o meu processo vai ser incluído numa sessão de julgamento, vai ser incluído em pauta de sessão de julgamento, eu tenho que ser avisado 5 dias úteis antes. Para quê? Por razões mais do que óbvias. Para que eu possa me preparar para a sessão de julgamento, para que eu possa me organizar para realizar, às vezes, um deslocamento para realizar a sustentação oral. Se eu sou do interior e o tribunal é na capital, eu preciso me organizar para fazer o deslocamento. Se o tribunal é em outro estado, eu preciso me organizar nesse sentido. Portanto, esse intervalo de 5 dias úteis foi muito importante do novo CPC. Porque acontecia no velho CPC de você tomar conhecimento hoje de um recurso a ser julgado amanhã em Brasília, por exemplo. E aí você tinha que, em cima da hora, conseguir passagem, hospedagem e cliente se preparar para um julgamento, né, num prazo tão curto, trazendo evidentes prejuízos para a defesa. E, obviamente, uma complicação toda para o advogado. Outra questão também que era muito insegura no velho CPC. O processo era incluído em pauta. E aí você ia para a sessão de julgamento. Por algum motivo, o relator falava: eu não vou julgar esse processo hoje. Ou não deu tempo, ou eu preciso pensar melhor, ou o advogado pediu vista dos autos, enfim, eu vou adiar esse julgamento. No velho CPC, esse adiamento não entrava em pauta. Você tinha que ir toda a sessão de julgamento subsequente para saber se ia ser julgado naquele dia. Aí você ia naquela próxima sessão, e aí desembargador, e aí desembargadora, vai julgar hoje aquele recurso tal? Aí ele falava: não, hoje eu não trouxe esse recurso. Aí você falava: ah tá, na próxima então eu volto. Aí ia na próxima. E aí
Hoje? Não, hoje ainda não. Isso acontecia durante algumas semanas a fio. O que o novo CPC fez? Ele falou o seguinte, ó, caso haja o adiamento de algum julgamento de processo, duas opções. Uma, se o relator disser expressamente que ele está adiando por apenas uma sessão, saiba que esse processo vai ser julgado na próxima e não vai haver publicação, porque já constou expressamente que está sendo adiado por uma sessão. Mas se ele for retirado de pauta sem essa informação de que está sendo adiado por uma sessão, esse processo necessariamente terá que ser reincluído em pauta e observando aquele intervalo de 5 dias úteis. Ok, e o que acontece na sessão de julgamento? A sessão de julgamento é a hora que o recurso vai ser julgado. É a hora que o relator leva o processo para os outros integrantes do órgão, apresenta a questão, apresenta o seu voto e os outros irão julgar. Reparem, como eu já falei anteriormente aqui, a princípio, só o relator analisou o processo. Os outros julgadores, eles julgam com base no que o relator disse que é o processo. Então, o relatório é muito importante que seja bem feito para que haja uma correta compreensão pelos outros julgadores do que se trata a matéria, tá? Bom, e na sessão de julgamento é franqueado, salvo nas hipóteses em que a lei não autoriza, mas é franqueada a sustentação oral. O advogado pode usar da palavra em sessão de julgamento para tentar convencer o tribunal, os integrantes daquele órgão, a acolher o seu recurso ou a não acolher o recurso da parte contrária. O advogado detém 15 minutos, até 15 minutos, para fazer a sua sustentação oral. Podem utilizar tanto o recorrente quanto o recorrido. O recorrente pode fazer sua sustentação oral para convencer os julgadores de que o seu recurso há de ser provido e o recorrido pode fazer a sua sustentação oral para convencer os julgadores de que o recurso da parte contrária não deve ser provido. E caso haja recurso pelos dois, ambos podem fazer sua sustentação oral para convencer o tribunal a acolher o seu e não acolher o da parte contrária. Só que nem todo recurso comporta sustentação oral. Temos sustentação oral na apelação, no recurso especial, no recurso extraordinário, nós temos sustentação oral. Nós não temos sustentação oral em regra, nem no agravo de instrumento, e não temos sustentação oral no agravo interno e nem com regra no agravo interno e nem nos embargos de declaração. Só que o agravo de instrumento nós temos uma exceção, mas temos duas exceções, vamos falar assim. A primeira exceção está na própria lei, que diz o seguinte: cabe sustentação oral no agravo de instrumento que versar sobre tutela provisória. Se você interpôs um agravo, ou a parte contrária interpôs um agravo contra uma decisão que concedeu ou negou a tutela provisória, uma liminar ou tutela provisória de qualquer natureza, em qualquer fase, cabe sustentação oral. Por quê? Porque o CPC assim autoriza. Só que o CPC, por um erro, e aí inclusive reconhecido por quem foi responsável pela elaboração, por um lapso, esqueceram de colocar a previsão de sustentação oral num agravo de instrumento, numa hipótese em que tinha que ter sustentação oral. É a hipótese do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de mérito. Repare, o agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de mérito, ele tem cara, cor e cheiro de apelação. Porque a decisão interlocutória de mérito tem cara, tem cor e tem cheiro de sentença. Então, o agravo de instrumento, nesse caso, ele funciona tal qual uma apelação funciona numa sentença. O mérito da questão foi julgado naquela decisão interlocutória e, portanto, não teria nenhum motivo para não caber sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de mérito. Por exemplo,
Só que essa questão pode ser resolvida nos regimentos internos dos tribunais. Os tribunais podem incluir previsão de sustentação oral mesmo quando não tenha na lei. Por exemplo, o Tribunal de Justiça da Bahia, o regimento interno admite sustentação oral em decisão interlocutória, em agravo de instrumento, interposto contra a decisão interlocutória de mérito. Isso a gente precisa corrigir o novo CPC. Tem esse erro no novo CPC, esse lapso, porque precisa de sustentação oral também nesta hipótese, tá bom? Vamos lá. Agravo interno, em regra, não cabe. O agravo interno só cabe sustentação oral. A única hipótese é quando estivermos diante de agravo interno interposto contra a decisão monocrática do relator que tiver extinto a ação de competência originária. Ai, professor, que exceção retada, exceção da exceção. Pois é, mas só vocês ficarem sabendo que existe isso. Imagine uma ação rescisória que esteja tramitando no tribunal. Se o relator monocraticamente extingue essa ação rescisória, o recurso contra essa decisão é o agravo interno, vai levar para o órgão colegiado. E neste agravo interno, nesta hipótese, haverá a possibilidade de sustentação oral, tá certo? Sobre sustentação oral, tem um dispositivo muito interessante do novo CPC, que ele autoriza que o advogado que não resida na cidade onde está sediado o tribunal, que ele faça a sua sustentação oral por videoconferência, ó, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora, só que o nosso é gravado. Isso está no artigo 937, parágrafo 4º. Coloca aí na tela, por favor, para a gente ler. O pessoal deve estar cansado de ver minha cara. Descansar um pouquinho. É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar a sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Isso já é uma realidade. No Tribunal de Justiça daqui da Bahia ainda não. Mas no TRF da primeira região, por exemplo, é. Se você quiser fazer uma sustentação oral para o TRF em Brasília, você pode fazer daqui de Salvador. Inclusive, eu já fiz por 3 ocasiões diferentes, eu já fiz sustentação oral de processos em Brasília através de videoconferência. Vai numa situação mais ou menos parecida com essa aqui, uma câmera, e você faz a sua sustentação oral no prazo de 15 minutos, os julgadores estão lá numa televisão ou num telão acompanhando a sua sustentação oral e, finda a sustentação oral, os julgadores então passam ao julgamento. Pois bem, sobre sustentação oral, é isso. E aí a gente passa agora para a fase, para explicar um pouquinho como é que funciona o julgamento, tá bom? A ordem dos atos praticados numa sessão de julgamento. Primeiro, começa a sessão de julgamento com o presidente apresentando quais serão os processos que serão julgados naquele dia e quais serão os processos que vão ser retirados de pauta. Por algum adiamento, a pedido do relator, a pedido da parte, por algum motivo, ele lá fala quais são os processos que vão ser julgados naquele dia. E aí, eles vão chamando um a um dos processos para que haja o julgamento. E esse julgamento ele é feito por uma ordem. Primeiro devem ser julgados os processos em que haja um pedido de sustentação oral pelo advogado. Quando houver pedido de sustentação pelo advogado, que está lá presente, esse processo deve ser o primeiro a ser julgado deixa eu pegar aqui o artigo que nos fala sobre isso. Ele vai ser julgado dentre os processos que vão ser julgados naquele dia. Está lá, artigo 936. Diz o seguinte, ó. Pode colocar na tela aí. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, aí vocês vão ver no caso concreto que acontece muito de colocar primeiro em julgamento um processo que tenha um desembargador que já não componha mais aquela turma e que foi lá só para julgar aquele caso. Então, para não deixar os desembargadores esperando a pauta inteira para julgar um único, eles às vezes antecipam, julgam aquele. Mas lá diz 936.
Ressalvadas preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e o processo de competência originária serão julgados na seguinte ordem. 1. Aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Se tem 10 advogados querendo fazer sustentação oral em cada em vários processos, a ordem é quem pediu primeiro. Então você tem até a sessão de julgamento, e aí cada regimento dispõe de maneira diferente, você tem até 30 minutos antes do início da sessão de julgamento para dizer, olha, eu quero fazer sustentação oral. E aí você vai entrar numa fila. O advogado que primeiro pediu vai ser o dele julgado, depois o segundo, quem segundo pediu, o terceiro pediu e por aí vai. Terceiro, inciso 2. Requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. A preferência são aqueles casos em que não será feita a sustentação oral, porque o advogado não quer ou porque não é cabível naquele caso, mas ele está lá presencialmente e ele quer assistir o julgamento. Então esse é o pedido de preferência para dizer, olha, eu estou aqui, eu não vou fazer sustentação oral, mas eu quero acompanhar o julgamento. Ele entra depois de todos os processos em que houver sustentação oral. Terceiro da lista, diz que vai ser julgado depois desses outros dois hipóteses aí, aqueles julgamentos que tenham começado na sessão anterior e tenham sido adiados para a próxima sessão. E por fim, entram todos os demais casos. É essa a ordem que vai acontecer. Então, o presidente do órgão lá, primeira turma, segunda turma, lá do pleno, ele vai dizer quais são os processos que vão ser julgados e vai começar a chamar um a um, observando essa ordem. E aí, artigo 937 diz o que vai acontecer então. Chamou o processo número tal, em que a parte autora é tal, a parte ré é tal e pedido sustentação oral pelo advogado tal. O presidente passa a palavra para o relator. O relator, então, irá fazer a leitura do relatório, que é aquela síntese dos fatos relevantes no processo, e irá passar, então, a dizer os outros, fazer a leitura do seu voto, dizendo, olha, eu estou votando no sentido de dar provimento ao recurso, ou negar provimento com fundamento tal e tal e tal e tal. Ele pode expor, como ele pode ler o voto dele. Pois bem, perdão. Ele faz a leitura do relatório e antes de passar para a apresentação do seu voto, ele franqueia a sustentação oral. Faz sustentação oral pelos advogados. Depois da sustentação oral é que o relator irá fazer a leitura do seu voto. Pela lei, ele não antecipa. Aliás, no TRT daqui da Bahia, da 5ª Região, o regimento interno diz que o relator não só lê o relatório, como ele já leu o voto antes da sustentação oral. No Tribunal de Justiça da Bahia, não. Pelo regimento, ele lê o relatório, as partes fazem sustentação oral e depois ele faz a leitura do seu voto. Uma pergunta recorrente que sempre me fazem. É obrigatória a presença do advogado na sessão de julgamento? Não. Se ele faltar, quer dizer então que ele desistiu do recurso? Não. Se ele não quiser fazer sustentação oral, isso vai acarretar um prejuízo a ele? Não. Ele apenas perdeu uma oportunidade de tentar convencer os julgadores de que há razões para acolhimento do seu recurso ou rejeição da parte contrária. A parte nem é intimada para estar presente, a pessoa, né? Não é intimada. Quem é intimado é o advogado, esse tem que ser intimado. A parte não, e nem é comum que as partes participem da sessão de julgamento, ok? Pois bem, então vamos recapitular. Chama o processo, o relator faz a leitura do relatório, os advogados fazem a sustentação oral, o relator apresenta o seu voto e a partir daí a gente começa agora a colheita de voto dos outros julgadores. Se forem 3 julgadores, vamos colher o voto dos outros 2. Se forem, às vezes, 15 julgadores, vamos colher o voto de todos eles. Se for um tribunal pleno, por exemplo, você vai colher o voto dos 50 e tantos julgadores, por exemplo, aqui na Bahia, que lá estão. Portanto, cada julgador vai dizer se concorda com o voto do relator ou se ele tem alguma divergência. Ele pode falar, eu estou seguindo o relator, eu concordo com ele.
Ou então ele pode falar, não, eu discordo da solução que foi dada. Eu acho que nesse caso aqui a solução tem que ser outra. A minha proposta, então, é de uma solução alternativa aqui. Ó. Você acha que deve dar provimento, eu acho que deve negar provimento. Beleza, vamos passar para o próximo agora. Terceiro, você concorda com o relator ou com outro julgador? Você concorda com dar provimento ou negar provimento? E aí vai fazer uma maioria. Se for um julgamento apenas de 3 julgadores, ele vai dizer, eu concordo com o relator. Fez um 2-1 em favor do relator. Na maioria dos casos, ao fazê-lo, assim, o processo é julgado por maioria. Se os 3 julgadores, os 15, os 50, estiverem de acordo com a mesma solução, temos um julgamento à unanimidade, tá? Temos um julgamento por maioria e temos um julgamento à unanimidade. Depois de todos votarem, o presidente proclama o resultado. Ele vai somar os votos de cada um, ver quantas divergências tiveram e vai dizer, olha, o entendimento que prevaleceu aqui foi o entendimento de dar provimento ao recurso e majorar a condenação para 50 mil, por exemplo. O julgamento acaba na proclamação do resultado. É até chamar atenção também para uma coisa. Quando o advogado faz a sua sustentação oral, ele não pode depois ficar participando do debate. Os julgadores estão lá votando, debatendo entre eles, o advogado não pode intervir nesse momento e dizer, não, excelência, não faça isso não, 10 mil é pouco, aumenta para 20. Mas o advogado pode fazer breves intervenções pela ordem, pedindo a palavra para esclarecer a questão de fato. Imagina que algum julgador fale o seguinte, gente, mas ele não tem direito a essa indenização que vocês estão falando, porque ele nem pediu isso na petição inicial. O advogado fala assim, eu pedi. Então, o que o advogado pode fazer? Excelência, pela ordem, esclarecimento de uma questão fática. Há pedido na inicial, sim, dessa indenização, só para esclarecimento. Ele não pode aí participar do debate, porque ele vai ser cassado a palavra caso ele esteja tentando ir além do que um mero esclarecimento fático, ok? E aí, colhem-se os votos, o julgador proclama o resultado. Venceu a tese tal, por maioria, por unanimidade. Acabou aí? Não acabou. Agora a gente precisa decidir quem vai redigir o acórdão. Acórdão é a decisão proferida por um órgão colegiado. Leva esse nome, inclusive, porque os julgadores eles acordaram com aquela solução. Então, alguém tem que redigir o acórdão, que é um paralelo aqui, o que está no primeiro grau como sendo sentença, aqui no segundo grau é o acórdão, é a síntese, é o julgamento, né? É o texto do julgamento. E quem vai redigir o acórdão? Quem vai redigir o acórdão, em regra, é o relator. O voto do relator, em regra, vira o acórdão. Ao invés de ser uma proposta, o voto é sempre uma proposta. O relator está dizendo, eu proponho isso. Se todos acolherem, aquela proposta dele passa a ser o acórdão. Mas se o relator não for vitorioso, se a maioria não concordar com o entendimento do relator, aí que surge o problema. Porque a gente não pode impor ao relator escrever um acórdão de uma tese com a qual ele foi contra. Quem vai redigir esse acórdão, então? Quem foi o voto condutor da divergência. O primeiro julgador que falou, eu discordo desse entendimento. Esse entendimento, no meu sentir, está equivocado. No meu entendimento, a solução deveria ser tal e tal e tal. Beleza. Se os demais concordarem com essa divergência, e essa for o predominante, quem vai redigir o tal do acórdão é agora o julgador que puxou a divergência. Ele vai ser o redator do acórdão, que antes seria o relator, caso o relator tivesse sido vitorioso. E na hora da votação, não é mangue de começa a gritar, levanta a mão, quem vai falar primeiro, não. Tem uma ordem. A ordem é estabelecida pela antiguidade. Primeiro faz a apresentação do voto, aí depois passa
próximo na sucessão dele em termos de tempo no órgão. Então vai passando, vai seguindo uma ordem até que colhe o voto de todos eles, ok? Bom, qual é o prazo que o cara tem, o relator ou redator tem para elaboração do acórdão? Ele tem o prazo de 30 dias para redigir o acórdão e apresentá-lo. E o novo CPC tem uma questão interessante que ele diz o seguinte: se o cara não entregar o acórdão no prazo de 30 dias, as notas taquigráficas valerão com o acórdão. É, vamos dizer assim, uma questão controvertida, porque o acórdão deve ser um negócio bem elaborado, bem discutido, a redação deve ser bem feita, deve levar em consideração os argumentos, tem que trazer doutrina, jurisprudência para dar amparo ao que foi decidido. As notas taquigráficas é tudo que foi discutido. Quando se tem um julgamento, você tem as pessoas que ficam tomando nota de tudo que foi dito na sessão de julgamento, tudo que aconteceu, tudo que foi falado. E essas notas taquigráficas viram acórdão se o redator do acórdão não apresentar o seu acórdão tempestivamente. Muito bem. Para terminar, o novo CPC, ele extinguiu um recurso que existia, que eram os embargos infringentes. Não existe mais. Quando é que tinha lugar os embargos infringentes? Quando você ganhava na sentença e houvesse um recurso da parte contrária e esse recurso fosse acolhido por maioria e reformasse a sentença, ou seja, quem ganhou no primeiro grau perdeu no segundo por maioria, a parte que perdeu por maioria no segundo grau e tinha ganhado no primeiro, tinha à sua disposição os embargos infringentes, desde que a parte quisesse interpusesse o recurso. Só que o novo CPC cortou esse recurso, não existe mais embargos infringentes, mas em seu lugar criou no artigo 942 uma técnica de julgamento quando houver divergência. Prestem atenção. O artigo 942 não é recurso automático, porque vocês sabem que isso não existe. Recurso é sempre um ato de vontade. O artigo 942, inclusive no parágrafo 3º, ele quis deixar claro que sua natureza jurídica é uma técnica de julgamento. Diz assim, ó, a técnica de julgamento prevista nesse... não é recurso, portanto, até porque não está na lei como recurso. Muito bem, o que o 942 diz? Quando estiver sendo julgada uma apelação no tribunal, quando essa apelação for julgada por maioria, automaticamente o presidente do órgão deve convocar outros julgadores previstos no regimento interno para vir a integrar o órgão, de modo a possibilitar que aquele que foi o minoritário possa vir a se tornar o entendimento majoritário. Vixe, não entendi nada. É razoável. Leia o artigo 942, dê uma pausa, leia e volte para a explicação. Pois bem, diz o artigo 942 o seguinte, olha, levou uma apelação para julgamento. Não há unanimidade, houve uma divergência. E eu falei para vocês que o novo CPC não gosta desse negócio de jurisprudência divergente. Ele não lida bem com isso, com a ideia de ter vários entendimentos sobre a mesma matéria. Então, 2-1 para o legislador é muito pouco para alguém ganhar ou perder. Ele falou, olha, quando houver uma divergência assim e ficar um placar tão apertado, a gente deve chamar para julgamento outros jogadores que possam eventualmente fazer com que o 1 que perdeu possa virar um 3-2. Isso não é certeza que vai acontecer, porque o 2-1 pode virar um 4-2. Aqueles que foram chamados para possivelmente reverter o resultado pode concordar com a tese majoritária e fazer um 4-1, como pode ser um 3-2.
Qual é a ideia do 942? É ampliar o debate, é trazer mais atores, mais julgadores para esse julgamento, a fim de que as divergências venham a ser paulatinamente sanadas pelo órgão. Então, se você tem só 2 julgadores que entendem determinada coisa num órgão onde tenham 5 julgadores, quando estão os 2 juntos julgando o mesmo processo, eles vão ganhar. Vai ser um 2-1. Mas quando isso acontecer, outros 2 vão ser chamados e vão viabilizar a mudança do resultado. De modo que uma minoria dentro de um órgão não venha a fazer com que hajam jurisprudências divergentes dentro do mesmo órgão. Pois bem, isso se aplica automaticamente na apelação, independentemente do resultado. Se é para acolher, se é para negar a apelação, se o primeiro grau foi favorável, independente. Aconteceu isso na apelação, é necessário a ampliação do quórum, ok? Isso também se aplica ao agravo de instrumento. Agora, no agravo de instrumento, só se aplica se estivermos diante de um julgamento do mérito. Se estivermos diante de um agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de mérito, só aplica nesse caso e com mais uma particularidade. Só se o colegiado estiver reformando a decisão. Se ele estiver mantendo a decisão interlocutória de mérito, um 2-1 basta. Se ele estiver reformando e fizer um 2-1, é necessário chamar outros 2 julgadores para compor o quórum. E por fim, também tem cabimento na ação rescisória. Na ação rescisória, eu não vou tomar mais tempo de vocês hoje sobre isso não. Quando a gente tratar de ação rescisória, eu explico essa hipótese do quórum ampliado lá. Tá bom, meus amigos? Um abraço e até a próxima aula.